Olá, eu me chamo Maria Carolina Nascimento de Souza, sou acadêmica de Comunicação Social e fui bolsista CNPq. O meu plano de pesquisa tem como título Análise de surveys e entrevista com os participantes de grupos públicos políticos no WhatsApp nas eleições 2020 em Imperatriz Belo Horizonte e tive como orientadora a professora doutora Isabelle Batista Mitoso. As eleições presidenciais de 2018 no Brasil foram marcadas pelo compartilhamento de conteúdo por meio de serviços de comunicação, especialmente o WhatsApp, que agrega mais de 120 milhões de usuários no país. Com base nisso, a presente pesquisa, que é uma continuação do plano que teve início em 2020, tem por finalidade investigar a influência das informações compartilhadas nos grupos públicos de campanha no WhatsApp sobre o comportamento eleitoral dos indivíduos da segunda maior cidade do Maranhão e da capital mineira. O objetivo geral da pesquisa visa depreender as características dos usuários de WhatsApp nas referidas cidades que participaram de grupos públicos sobre as eleições de 2020. Já os específicos são investigar a influência das informações compartilhadas nos grupos públicos de campanha sobre o comportamento eleitoral desses indivíduos, além de auxiliar o cruzamento dos resultados desse material com os dados sociodemográficos já coletados e organizá-los em relatórios de pesquisas e artigos científicos. Para cumprirmos com os objetivos citados, foi aplicado um questionário online nas cidades citadas com o intuito de identificar os eleitores que participaram de grupos públicos na ferramenta para obter informações políticas durante as eleições de 2020. O segundo passo metodológico se deu no cruzamento dos dados obtidos por meio do questionário, utilizando métodos quantitativos, a fim de verificar as relações acerca dos dados. O corpus analítico da pesquisa é composto por 61 respostas no questionário aplicado na cidade maranhense e 45 na capital mineira. Os resultados dos cruzamentos apresentaram baixa significância, de modo que foram selecionados apenas os mais significativos. O primeiro resultado se refere ao cruzamento de dados do questionário aplicado na cidade maranhense. Quando perguntado sobre o quanto os conteúdos que eram compartilhados nesses grupos podem ter influenciado na sua decisão do voto, pode-se perceber que os mais jovens se dividiram em acreditar que não ajudou em nada na sua decisão e que ajudou um pouco. Já os mais velhos declararam que a sua participação não afetou de forma alguma na sua tomada de decisão. Já quando questionados sobre o quão influenciados os respondentes se acharam por essas mensagens de modo geral, ampla maioria apontou que não houve a menor influência. No entanto, os respondentes de mais de 60 anos declararam que houve um baixo, mas existente nível de influência sobre a sua visão política, o que deixa em evidência uma incoerência, tendo em vista que, como visto na primeira tabela, esses respondentes mais velhos declararam que a participação nesses espaços não influenciou de forma alguma a sua tomada de decisão. Já a variável mais significativa no cruzamento de dados do questionário aplicado em Belo Horizonte foi sobre o nível de escolaridade. É possível observar que, ao cruzar a variável sobre a influência das mensagens políticas por escolaridade, que os respondentes com maior nível de educação formal afirmaram não haver ajuda nenhuma dos grupos sobre a sua escolha eleitoral. Além disso, os respondentes com maior renda afirmaram que as informações compartilhadas nesses espaços não ajudaram em nada na sua decisão. De modo geral, concluímos, a partir do cruzamento de dados do questionário aplicado na cidade maranhense e na capital mineira, que os resultados acerca da influência sobre o voto em Belo Horizonte foram os mais coerentes quando analisadas as informações disponibilizadas pelos respondentes sobre a influência na visão política de modo geral. Essas foram as referências utilizadas e muito obrigada.